Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui no Facebook, mais uma live do programa Você na PUC, um programa para que você que vai prestar vestibular conheça um pouco mais sobre a PUC e os cursos de graduação. O nosso assunto hoje é o curso de Engenharia de Produção e já está aqui comigo o professor Eli Dirani. Boa tarde, professor. Boa tarde, Cris. Ele é o coordenador do curso, então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essa área para que você tire suas dúvidas sobre o curso de Engenharia de Produção. Professor, acho que é importante primeiro a gente localizar esse estudante. Exato. E falar o que faz o engenheiro de produção. Bom, a engenharia de produção é uma área bastante ampla da engenharia, né? Ela atua em toda a área produtiva, por isso que vem daí o nome de produção. Então, está ligado principalmente à parte de processos produtivos, o chão de fábrica mesmo, mas também ligado à área gerencial de um negócio. Então, o grande mérito da engenharia de produção é conseguir fazer a conexão entre o chão de fábrica, a atividade produtiva, o controle da produção, os métodos produtivos, com a atividade gerencial, inclusive a financeira, né? Inclusive a financeira. Não é à toa que você tem tantos engenheiros de produção atuando principalmente no mercado financeiro. Que é um dos pontos principais da atuação atual, né? Mas a gente percebe aí uma força muito grande desta área no mercado, porque é ela que direciona o negócio, né? Para além de eu me preocupar com a atividade produtiva, de tirar os melhores frutos do negócio, sempre com o menor custo, eu também tenho que projetar o mercado, entender para onde vai aquela empresa. Então, o engenheiro de produção ele também está preocupado com o futuro, né? Ele projeta o futuro daquele negócio, daquela empresa, daquele produto. Então, tem uma visão bastante mais abrangente. Né? Ele não é, como a gente brinca, não é o engenheiro bitolado, né? Que fica ali brincado no projeto. Não, ele tem que olhar para o mundo. E uma área essencial para a saúde dessa empresa, né, professor? Exatamente. Uma empresa que, principalmente do setor de manufatura, que não tem engenharia de produção, ela está fadada a copiar o que está acontecendo no mercado e provavelmente ter vida curta. É da engenharia de produção também a preocupação com a inovação. Então, a gestão da inovação está dentro da engenharia de produção. Então, conhecer os processos inovativos, conhecer a legislação que favorece a inovação, né? São atividades essenciais do engenheiro de produção. Então, é alguém que não só entende a técnica, né, associada à engenharia mecânica, elétrica e tudo mais, mas principalmente está voltado ao negócio, a fazer o negócio dar certo. Então ele tem que saber gerenciar recursos, gerenciar carreiras, né, motivar as equipes, porque ele é um gerente nato, né? Não é alguém que vai trabalhar sozinho. Um engenheiro de produção não trabalha sozinho, ele trabalha com equipe, ele gerencia equipes para que os negócios floresçam. Legal. E como é o curso de Engenharia de Produção da PUC, professor? Um dos grandes diferenciais que eu vejo é a nossa capacidade de trabalhar, de dialogar com o aluno desde o primeiro semestre, né, propiciando o surgimento de projetos de iniciação científica. As salas são pequenas, né? Eu não tenho mais do que 40 alunos, 50 alunos em sala de aula, né? O projeto pedagógico prevê isso, 50 alunos. Ótimo, nós temos 50 alunos. Laboratórios têm 20 alunos, né? Então existe uma possibilidade com isso do aluno ter uma proximidade grande com o docente, de discutir problemas, discutir questões que são levantadas em aula, né? Então as aulas, por exemplo, não são aulas de uma palestra, né? De um professor que fica palestrando e o aluno anotando. Não, há discussões, há problemas, as situações, problemas que são trazidos, principalmente na área de produção, são muitos cases, né? São discussão de cases, estratégias, e é lógico, ele vai ter uma base forte de matemática e física para poder dar conta de todas essas demandas.
particularmente porque agora a gente está no meio do furacão da chamada quarta revolução industrial. E essa é uma área muito cara, cara no sentido não de valor, mas sim, muito cara para a engenharia de produção, que está envolvido com automação industrial, está envolvido com essa mudança de paradigmas, né, de uma mudança, inclusive, das competências exigidas no mercado de trabalho, né? Como montar a equipe para que ela tenha, principalmente, um aumento de produtividade, que esse talvez seja o maior desafio que a gente está enfrentando no mercado brasileiro. Compete ao engenheiro de produção trabalhar nesse aumento de competitividade, de produtividade. Lógico que tem a competitividade envolvida. E o aluno, ele sente isso no curso. Ele sente que ele está próximo do que acontece no mercado, né? Então, o curso foi montado já no período noturno para, inclusive, permitir que o aluno tenha contato através do estágio, com o mercado, e durante essa mistura entre o estágio, o mercado de trabalho e o curso de graduação, ele vai havendo similaridades entre as disciplinas, o que é abordado em sala de aula e aquilo que é efetivamente aplicado no mercado. E ele tem a chance, lógico, de conversar com um corpo docente altamente qualificado que está também no mercado. No mercado. Que está no mercado. Isso é o essencial nessa história. Então, há muita troca de informações. E uma coisa boa em função disso, a gente tem praticamente todo aluno que busca uma vaga de estágio tem. Encontra. A PUC, ela é muito bem conceituada no mercado. E o nome da PUC, ele é feito por quem? Pelos alunos. Pelos professores. Quer dizer, não são as paredes da PUC. É o sangue que pulsa aqui dentro. A cultura que pulsa aqui dentro. Isso o aluno já sente como um diferencial, essa busca constante pelo diálogo, né, pelo confronto de ideias, o diálogo, né, que é a visão democrática mesmo, né, que se busca. Então ele aprende a fazer perguntas em sala de aula, mais do que simplesmente saber as respostas, porque isso ninguém sabe, mas ele aprende a fazer as perguntas certas, aprende a provocar, aprende a descobrir respostas diferentes, sair da mesmice. Professor, e quais são as possibilidades de carreira para quem se forma no curso de Engenharia de Produção? Como hoje eu estou coordenando a parte de estágio, o que eu tenho percebido bastante, algumas tendências, hoje, talvez a principal, em função da situação do país, é o mercado financeiro, né? Quase todos os bancos nos procuram, né? Essa é a realidade, os bancos nos procuram atrás de alunos da engenharia de produção para atuar desde mesa de operações, mas alavancar uma série de operações nos bancos. Talvez pouca gente conheça essa realidade, mas boa parte da operação bancária é feita por engenheiros, né? Então, a definição de valores, precificação de riscos, né? A indústria de alimentos também, a indústria em geral, mas aqui no Brasil, graças à nossa força do agronegócio, a área de alimentos é uma área onde a engenharia tem entrado muito forte, né? Indústria farmacêutica também, eu estou dando 3 cenários onde eu estou vendo que, mesmo numa situação de crise, elas são praticamente inabaláveis. Mercado financeiro, indústria farmacêutica, né? Quanto maior a crise, mais doentes. É verdade, é verdade. E eu tenho visto vários alunos meus trabalhando justamente nessas áreas. Isso é legal, né, professor? Esse estudante que tem interesse em cursar engenharia de produção, ele já saber que esse mercado ele tem vastas possibilidades, né? Sim, e é interessante perceber que o mercado para engenharia de produção é o mais amplo que existe para a engenharia. Porque eu consigo, como engenheiro de produção, atuar na gestão, na inovação de novos negócios, até mesmo na administração de um negócio próprio. Né? Já tem acontecido, alguns alunos têm buscado negócios próprios, né?
fazendo uma escala numa consultoria, por exemplo, as grandes consultorias sempre procuram alunos da PUC, a gente tem na PwC, KPMG, Ernst Young, né, entre outros, e lá eles têm uma visão clara do negócio. Então, o estágio nessas empresas vem se somar à formação que ele tem nos cursos, né, no nosso curso em particular, e isso tem ampliado muito a visão de mercado. Uma diferença que eu vejo é o brilho nos olhos. Você vê um garoto entrando lá com 18 anos, 17, 18 anos, com 22 anos ou 21 anos, ele é um profissional. Olha só. Ele é um profissional, muda o jeito de se vestir, muda a postura em sala de aula, muda tudo, né? Porque, na verdade, talvez isso seja um ponto importante a frisar. A sala de aula que a gente fala não é a sala de aula normal. É a sala de aula onde a gente faz a troca de ideias. Sim. Eu tenho um conteúdo básico, mas existe muita troca de ideias. O aluno ele é estimulado a contribuir. Então esse estímulo leva ele a se desenvolver em uma série de áreas que ele antes achava que não, mas eu preciso falar, eu preciso escrever, precisa. Né? E isso a gente percebe com muito orgulho, né? Vários alunos que estão sendo efetivados antes da conclusão do curso. Olha. Né? As empresas têm achado lá algumas brechas, falam, não, eu vou contratar, você é um analista, você é isso aqui e tal, e tem contratado. Até porque a legislação, ela limita o estágio a 2 anos. Sim. Né? Então, algumas instituições bancárias, inclusive, estão contratando com 1 ano. 1 ano de estágio passa a ser analista para depois assumir um cargo efetivamente como engenheiro. Professor, e a questão da internacionalização? Aqui na PUC, a parceria com diversas instituições de ensino estrangeiras. Eu queria saber no curso de Engenharia de Produção como isso é trabalhado também. Então, nós temos uma via de mão dupla muito interessante. Né? Eu acabei de assinar agora o plano de ensino de 2 alunos que estão indo, um para a Espanha e outro para Portugal. Na época do Ciências Sem Fronteiras, nós tivemos vários alunos indo para a Irlanda. A Irlanda é uma área muito forte, né, em startups, em empresas que saem das universidades. Né? Então, eu tive uma aluna que esteve lá, da Engenharia de Produção, e a gente também recebeu. Eu tive um aluno da França, uma da Colômbia, está vindo agora um aluno do Peru, esse semestre, para o nosso curso. Então, assim, é interessante porque, embora as aulas sejam todas em português, a gente consegue fazer uma boa interação. Que legal. Né? E os alunos que saem, lógico, vão cursar em espanhol, inglês, seja o que for, mas os estrangeiros vêm para cá. O francês esteve aqui, inclusive, foi muito interessante porque ele pegou o português muito rápido. Olha. Tem muita balada, né? Ele rapidamente se enturmou com o pessoal, foi muito bem acolhido, né? Assim como nossos alunos também são muito bem acolhidos fora. Né? A gente tem tido bons relatos de estudantes que estão fora do Brasil. Falou que é da PUC. As portas se abrem, é muito mais tranquilo. Né? Que bacana. Professor, hoje qual é o valor do curso? Para este ano, está ao redor de 2.640, alguma coisa assim, o ingressante. Então, esse é o valor do ingressante. A gente nunca sabe de um ano para outro qual é uma pequena oscilação que acontece, mas por volta de 2.640. E aqui na PUC também o estudante tem a possibilidade de bolsas, né, professor? Sim, isso que é bastante interessante. A PUC, como ela é filantrópica, então ela está dentro do programa do ProUni. Então, pelo menos de 10 a 11% das vagas são para bolsistas do ProUni que se enquadrem dentro dos critérios do ProUni. Existem também as bolsas do FIES. É importante notar que, em função da nota dos cursos, a gente tem um certo número de bolsas, e o curso da PUC é muito bem avaliado, então tem uma quantidade de bolsas. Além de ter as bolsas da própria universidade. Né? A Fundação São Paulo, que é a nossa mantenedora, ela tem um compromisso de destinar um certo número de bolsas
sejam elas integrais ou parciais, para alunos de menor renda, né? Então, a gente tem vários alunos com bolsas eventualmente de 50%, mas uma boa parte 100%. Né? Quer dizer, é um compromisso também social da universidade, que já é uma marca de longa data. Sim. E que vem sendo mantida ao longo desses últimos anos. Professor, esse estudante que nos assiste, ele tem ali uma dúvida de qual engenharia cursar, ou se realmente ele se enquadra, ou despertou o interesse dele a partir do que você mostrou aqui sobre o curso. Você destacaria alguma habilidade que ele tem que ter para ingressar, para fazer engenharia de produção? Vontade, bom, habilidade, eu acho que mais do que habilidade, ele tem que ter vontade e perseverança. É um curso de 5 anos, um curso noturno de 5 anos, e que ele precisa, como principal característica, essa perseverança, né? Eu diria que os cursos de engenharia auxiliam muito o aluno a aprender a aprender. Sim. Tem um certo conjunto de disciplinas, cadeiras que ele tem que trabalhar simultaneamente, e o fato dele passar por essas barreiras vão descortinando para ele uma série de competências que ele imaginava que não tinha. Sim. Né? Então, acho que as primeiras dificuldades que ele possa ter com matemática, física, bobagem. Dá para ir se acostumando com isso. Eu acho que tem muita gente hoje que fala assim, eu não quero fazer engenharia. É muito difícil. É muito difícil, tem muita matemática, não sou bom de matemática. Como assim? Né? Se você tem vontade de atuar na inovação, em novos negócios, né? Criar algo novo, ser o protagonista dessas mudanças que estão acontecendo, a engenharia é o caminho natural. E você vai aprender que não é tão difícil assim quanto você imaginava. Né? No começo é. Mas depois ele vai pegando jeito. Porque a gente precisa aprender a desmistificar algumas coisas. Né? Todo mundo fala assim, física é um bicho-papão, matemática é um bicho-papão. Mas você já sentou para ler? Matemática é uma linguagem, assim como português, inglês. Né? É uma linguagem que a gente precisa para se comunicar. Né? Como é que eu vou transmitir, por exemplo, parâmetros para uma empresa, né, que ela precisa evoluir? Eu tenho que dar números. Sim. Números a ela, dizer, essa medida que você está tomando aqui vai alavancar o teu negócio. Essa outra aqui está atrapalhando, mas eu preciso de números, eu preciso da matemática para comprovar que aquilo não é um achismo. Né? Eu preciso da ciência, a ciência atuando junto. Então, é isso que é um curso superior. Né? A gente precisa efetivamente dessas competências e habilidades. Para o aluno, que a gente pede que ele seja perseverante. Seja perseverante, porque aí a coisa vai fluindo. Calma. Calma. Ele vai contar com o apoio dos professores também, né? Sim, a gente tem... Isso que é o lado bom. Né? A gente não tem uma barreira, né, entre o corpo docente e os estudantes. Mesmo a sala dos professores, que ela é fechada aos professores, todas as portas são de vidro, para que ele possa bater você. Que legal, professor. Então, diante de tudo isso que o senhor mostrou do curso de Engenharia de Produção, eu queria que você desse um recado para quem nos assiste e falasse por que então escolher o curso de Engenharia de Produção da PUC. Olha, muito se fala da necessidade de o Brasil dar um passo na direção do desenvolvimento efetivo. Acho importante você se preparar internamente para isso, para dar esse passo. Assim como um atleta se prepara para uma prova, para você se tornar um cidadão, né, participante, você precisa ter ferramentas. A área de inovação, né, para que você seja um dos atores principais dessa quarta revolução industrial que tanto se fala, a área de engenharia é a área matriz desse processo. Conhecer a engenharia, conhecer a dinâmica, a relação entre a máquina e o ser humano, principalmente, né, e não ser escravo da máquina, mas
projetar a máquina para que ela lhe sirva, conhecer as potencialidades e as limitações. Esse é o papel do engenheiro, para que ele possa dar uma vida digna a todos os cidadãos que estão aqui nesse planeta, particularmente no Brasil. Então esse é um momento de desafio e a gente precisa de braços, muitos braços e muitas cabeças pensantes para que a gente possa dar um passo à frente. A engenharia é um dos caminhos talvez mais importantes na minha visão, ótimo, lógico, mas a gente precisa de desenvolvimento e a gente precisa de instrumentos para isso. A engenharia traz esses instrumentos, mas eu preciso de mais braços e cabeças para a gente avançar. Então esse é o meu recado, venha trabalhar com a gente. Nós estamos aqui num trabalho de parceria. Eventualmente estamos como professores, mas somos todos colegas. Legal, professor. Quero agradecer aqui ao professor Elidirane, ele que é o coordenador do curso de Engenharia de Produção. Muito obrigado, professor. Obrigado, Cris. E se você tem interesse, quer conhecer um pouquinho mais sobre o curso, no site da PUC é uma página do curso. O site é o www.pucsp.br. Na parte de graduação você encontra lá o curso de Engenharia de Produção e pode tirar também as suas dúvidas. Esperamos, é claro, em breve ver você na PUC.